Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Eu vou deixar para você uma aula sobre fato gerador, base de cálculo e alíquota e vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações porque todo dia eu posto conteúdo no canal. São muitos conteúdos postados e não esqueça que eu vou deixar na descrição vários links dos meus cursos, tudo bem? Se você quiser contabilidade tributária, planejamento tributário, direito tributário, análise de balanço DRE, contabilidade para não contadores, tem de tudo. Show de bola? Se inscreva no canal e fique aí com esta aula sensacional que eu preparei para você. Abraço! Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula eu quero apresentar a você um conceito chamado fato gerador. É muito importante você entender isso que nós iremos aprender aqui, tá? Veja, nesta aula eu vou falar sobre fato gerador, hipótese de incidência, base de cálculo e alíquota. São 4 conceitos. Vamos começar pelo primeiro. Artigo 114 do Código Tributário Nacional diz o seguinte: fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Veja, quando nós falamos em pagamento de tributos, nós temos que entender que só existe a obrigação de pagar um tributo quando existe a ocorrência de uma coisa chamada fato gerador. Então não existe obrigação de pagar um tributo sem um fato gerador. O problema é que quando acontece o fato gerador, cria-se também 2 obrigações. Preste atenção. Quando acontece o fato gerador, criam-se 2 obrigações. A obrigação principal e a obrigação acessória. Professor, qual é a obrigação principal? A obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo. Olha aqui o texto de novo. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Vamos continuar para eu continuar explicando. O fato gerador do tributo é a ocorrência em si que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. Veja bem, a lei descreve situações que, ao ocorrerem na vida real, fazem com que se fixe o momento do nascimento da obrigação tributária. Então, existe na lei o texto escrito: se o contribuinte prestar um serviço, tem-se o fato gerador. Aquilo que está escrito na lei é a hipótese de incidência. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Daqui a pouco eu mostro para você. Então, a mera previsão legal chama-se hipótese de incidência. Quando a hipótese de incidência acontece na vida real, tem-se o fato gerador. Tá? Essa definição contida na lei das hipóteses em que o tributo incide ou em que o tributo deve ser cobrado, que denominamos de fato gerador da obrigação tributária. Imagine, existe uma teoria prevista na lei e quando essa teoria acontece na vida real, tem-se então o fato gerador. Eu vou mostrar um exemplo para você. Veja, eu abri aqui a Lei Complementar 116. É a lei do ISS. Dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Veja, vamos aqui, ó. Artigo 1. O imposto sobre serviço de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constante na lista anexa. Então, veja, está aqui a hipótese de incidência. Tá? Isso aqui é a hipótese de incidência, a previsão na lei. A lei diz o seguinte, olha, tem como fato gerador a prestação de serviço constante na lista anexa. Que lista anexa, professor? Dessa mesma lei, você vai descer aqui e você vai encontrar aqui a lista anexa. Ó, lista anexa. Tá? Você pode entrar no site do Planalto, pesquisar essa lei. E tá aqui, veja. A lei diz o seguinte, olha, todos os serviços, né? Vamos aqui no 1, que são os serviços de informática e congêneres. O 1.01, análise e desenvolvimento de sistemas. Pronto. A lei diz o seguinte, olha, todo serviço de análise e desenvolvimento de sistema que for prestado
tem-se o fato gerador do tributo. Isso aqui é a hipótese de incidência. Tá certo? Vou mostrar para você aqui outra hipótese de incidência. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 1. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Então, uma pessoa física ou jurídica aqui do Brasil toma um serviço, ou seja, contrata um serviço do exterior. Existe uma hipótese de incidência, essa que você está vendo marcada aí, dizendo que se isso acontecer, isso é uma hipótese de incidência, que se acontece na prática, tem-se o fato gerador do pagamento do tributo. Tá bom? Então, existe uma teoria prevista na lei, essa que eu acabei de mostrar a você, e quando essa teoria acontece na vida real, tem-se então o fato gerador. Nos artigos 114 e 115 do CTN, encontramos dois conceitos de fato gerador, como sendo, veja, eu disse para você que quando o fato gerador acontece, existem duas obrigações, tá? A obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal, como você está vendo aqui no artigo 114, é a obrigação para pagar o tributo. Veja, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Artigo 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. A obrigação principal, ela sempre vai estar prevista na lei. Prestou o serviço, vendeu o produto, tem que pagar o tributo. Tá bom? Obrigação acessória é qualquer outra coisa que o fisco diga que a empresa tem que fazer. Por exemplo, no caso quando a pessoa física ofere renda, ela tem duas obrigações, a principal e a acessória. A principal é de pagar o imposto de renda. A acessória é de declarar. Quando a empresa presta o serviço, ela tem duas obrigações. A obrigação principal é de pagar o tributo. A obrigação acessória é de emitir a nota. Ou seja, a obrigação acessória é qualquer outra coisa que os entes dizem que a empresa tem que fazer para satisfazer o desejo da fiscalização. O fato gerador tem três elementos básicos, a saber, a legalidade, que se refere à exigibilidade do cumprimento do princípio constitucional da legalidade, ou seja, só existe fato gerador se tiver a previsão legal, tá? Não existe fato gerador sem lei. Por que o ISS vai ser cobrado quando alguém prestar um tributo? Porque existe aqui uma lei, ó, a Lei Complementar 116. Se não existisse essa lei, não existiria fato gerador. Tudo bem? É muito importante entendermos isso. O fato gerador também tem que ter economicidade, ou seja, economicidade que se refere ao aspecto econômico do fato tributável, como regra geral envolvendo a base de cálculo e a alíquota do tributo. Ou seja, a lei ela tem que dizer qual a base de cálculo, tá? Tem que dizer qual a base de cálculo. Por exemplo, ó, o imposto incide também sobre o serviço proveniente. Então, o tributo é pago sobre o serviço, sobre o valor do serviço. Tá? Existem mais coisas sobre base de cálculo nessa lei que nós iremos dar uma estudada nela mais à frente. A lei tem que dizer qual a alíquota. A lei tem que dizer quem é o sujeito passivo. Tem que dizer quem é o sujeito passivo, tá bom? Causalidade, que corresponde à consequência ao efeito do fato gerador, enfim, ao nascimento da obrigação tributária. A lei tem que dizer o que causa. A lei precisa deixar bem claro o que causa o fato gerador. O imposto sobre serviço de qualquer natureza de competência dos municípios e do Distrito Federal tem como fato gerador a prestação de serviço constante na lista anexa. Então, a lei tem que deixar bem claro o que causa o fato gerador, até para o contribuinte tentar evitar, caso seja possível. Tá bom? Isso aqui é muito importante.
A hipótese de incidência é a previsão legal, é o mero texto da lei, tá certo? Alíquota e base de cálculo. Veja, base de cálculo é o valor que a alíquota do imposto será aplicada. A alíquota é uma porcentagem. Cada tributo pode ter uma base diferente, tá? Veja, quando eu estiver falando sobre PIS e COFINS, você vai ver que o PIS e COFINS, eles se comportarão de um jeito no cumulativo e se comportarão de outro jeito no não cumulativo. Olha aqui o texto. Para cada tributo, né, pode existir bases de cálculos de alíquotas diferentes. Tá? Por exemplo, o ISS ele vai de 2% a 5%. O ICMS em alguns lugares é 16%, outros é 17% e outros é 18%. Para alguns produtos específicos é bem mais alto ou bem mais baixo, dependendo do tipo de operação. Mas veja, o ISS ele vai de 2% a 5% a alíquota. Depende do município. Nenhum município pode cobrar menos de 2%. Nenhum município pode cobrar acima de 5%. Mas um município vizinho ao outro pode cobrar 2% e o outro pode cobrar 5%. Ambos vizinhos, sobre o mesmo serviço. Então, quando for abrir uma empresa, tem que levar em consideração isso aí também, tá? Já fica a dica de planejamento tributário. Passos para identificar a base de cálculo. Primeiro, identifica qual tributo. Se for ISS, é o imposto sobre serviço, logo ele é pago quando a empresa presta um serviço. Identificar o valor cobrado pelo serviço. Caso o valor do serviço seja R$1.000, a base do cálculo do imposto é R$1.000. Se tiver um desconto incondicional, tá? É R$1.000 menos o desconto. Eu vou até colocar aqui incondicional. Tudo bem? Continuando. Olha aqui um exemplo. O valor do serviço, R$1.000. O cálculo é R$1.000 vezes a alíquota de 5%. Se for 5% nesse caso, pode ser de 2 a 5. Tem-se um tributo aqui de R$50, tá bom? A base de cálculo do ICMS, a mesma coisa. ICMS base de cálculo. A base de cálculo do ICMS é o montante da operação, incluindo frete e despesas acessórias cobradas do adquirente consumidor. Sobre a respectiva base de cálculo, se aplicará a alíquota do ICMS respectiva. Tá? Então, valor da compra, R$1.000. Frete, R$100. O valor total é R$1.100. Então, aplica 17% sobre R$1.100. Tudo bem? Depois faz o cálculo e dá R$187 de ICMS. A base de cálculo do imposto de renda é o lucro do negócio. O imposto de renda é pago sobre o lucro. Você vai aprender tudo isso. Isso aqui é só um módulo de nivelamento. As bases de cálculo mudam de tributo para tributo. O ideal é analisar na lei própria do tributo qual é a base de cálculo. Iremos aprender isso no decorrer do curso. Tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida pode me perguntar. Não esqueça que esse módulo é só um módulo de nivelamento. Próximo módulo a gente vai começar avançado em cada um desses assuntos aqui que nós estamos estudando. Abraço e bons estudos.